pergunta para os palestrantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou entender o silêncio como um não. Ninguém? Então, já que ninguém quer perguntar, posso eu mesmo fazer uma pergunta. Primeiro, vou perguntar para o Bruno, se, partindo do pressuposto de um paciente com uma insuficiência respiratória devido a uma pneumonia, vamos eliminar o caso desse paciente estar fazendo uma exacerbação de DPOC, né? Então, o paciente fez uma pneumonia. Eu queria saber do Bruno, dentro daquilo que ele explicou da insuficiência respiratória, do uso da VNI na insuficiência respiratória, quais são os critérios que ele utilizaria para até onde ele leva a VNI, até onde é o momento de parar a VNI, se começa a VNI ou se já de repente entuba direto, a gente saber dele essa noção. Pode ser? Todo paciente que possui uma pneumonia, a primeira coisa que se deve perguntar: o paciente está em insuficiência respiratória? Ele tem aumento do trabalho respiratório? Ele tem saturação menor que 90? Ele tem gasometria que demonstre hipoxemia? Ele tem sinais de uso de musculatura acessória, batimento de asa do nariz, sudorese intensa? Eu acho que sim. Em primeiro momento, o paciente tem o direito de receber a ventilação não invasiva. Não vou nem entrar no mérito do CPAP ou do BIPAP. Agora, a melhor resposta é até quando? Será que devemos manter o doente 12 horas em ventilação não invasiva? Eu acho que seria esse o pensamento como critério de inclusão. Critério de inclusão, a princípio, são todos. Caso o paciente choque séptico grave, paciente precisando de drogas, níveis altos de drogas vasoativas, aí realmente não. Aí já seria até um critério de exclusão. Mas critério de inclusão, paciente com pneumonia, que necessita de ventilação e suporte pressórico não invasivo por motivos de insuficiência respiratória, sim. Ok, agradeço. Há protocolo de tempo determinado de 2 horas. Após 2 horas não estabelecer a melhora da insuficiência respiratória, os consensos preconizam, pelo entendimento, a intubação hospitalar e ventilação invasiva. Assim, Isso não é um seguido de rotina nos serviços, mas há relatos de artigos importantes trazendo essa orientação. Só falar uma coisa assim. Você vê que os principais trabalhos mostram ali o grau de recomendação para cada tipo de patologia, né? Porque, na verdade, a pergunta foi direcionada para obstrutivo crônico. Não, ele excluiu. A gente vê que, geralmente, edema agudo de pulmão, geralmente quem faz uso de ventilação não invasiva nesses doentes, no primeiro momento, geralmente fisioterapeuta, né? Difícil você ver outro colega fazendo isso. E você vê que tem um grau de recomendação A. E você vê que pneumonia, grau de recomendação C. Sabe um trabalho agora, que quem faz muito isso são os meninos lá da UERJ, sobre o uso de ventilação não invasiva durante a broncoscopia. Tem grau de evidência melhor do que a da pneumonia. E a gente não vê nenhum broncoscopista chamar o fisioterapeuta para fazer uso de ventilação não invasiva. E o artigo saiu agora na Critical Care. Então, será que a gente está no caminho certo? Será que devemos participar de coisas que possuem um grau de evidência maior? Ou até mesmo fazermos trabalhos que mostrem melhor grau de evidência ou melhor diminuição da mortalidade em determinadas situações, como foi mostrado aqui pelos outros colegas? Agradeço aí ao Bruno pela explicação, pelo complemento aí do Jefferson também. Realmente, a definição, né, se vai ventilar ou não um paciente com pneumonia, é realmente uma das mais delicadas, porque é um paciente que realmente, a maioria dos estudos aponta até com índices de insucesso maior até do que 50%, 60%. Então, conforme eles explicaram muito bem, né, não resta dúvida de que todos os critérios que eles apresentaram em cada apresentação aqui, todos eles falaram bem, né, de que a VNI não deveria ser uma solução milagrosa para todos os problemas. O Maurício chegou até a falar do trem lá, da luz, enfim. Eu acho que tudo isso, né, corroborou para a resposta do Bruno agora, né? Eu acho que as apresentações foram bem
elucidativas nesse sentido de apontar para vocês quais são os critérios de indicação, de exclusão dos pacientes. Eles mostraram muito bem, né, diferenciaram muito bem o joio, separaram o joio do trigo, quem são os pacientes que talvez vão apresentar uma melhor resposta e os pacientes que talvez vão apresentar uma resposta mais limitada ao uso da não invasiva. Já que a gente está aqui hoje, mas alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria que alguém da plateia pudesse participar, né? Enfim. Ou então pede a gente para sair que a gente sai. Alguém da plateia? Acho que tem alguém lá atrás. O último palestrante falou sobre a cirurgia bariátrica, redução de estômago, do grande obeso, né? Que existem poucos relatos sobre isso ainda. Será que porque é uma cirurgia relativamente nova? Ou eu estou errado? Eu acredito que não é por causa da relação do tempo da cirurgia, não. O que hoje acontece no processo da bariátrica é que a ventilação não invasiva ela não tem sido muito utilizada nos pacientes no pós-operatório, porque, como eu falei para vocês anteriormente, a maioria desses estudos foi realizado em pacientes eletivos, né? Então, quando o paciente vai fazer uma cirurgia que é de caráter eletivo, eu acho que o grande equívoco de todos esses trabalhos é esperar que esse paciente evolua com uma complicação pulmonar, porque sabidamente ele é obeso mórbido, ele já hipoventila, ele já tem áreas de atelectasia. Isso está diretamente relacionado ao IMC, né? Então, falando da minha experiência, eu trabalho num grupo de obesidade mórbida na UFRJ, no ambulatório, junto com uma outra colega fisioterapeuta, Renata Carvalhal. Hoje, no Rio de Janeiro, eu acredito que o nosso grupo de pacientes é o que tem o maior IMC. Eu tenho paciente com IMC de 72, paciente com IMC de 76. A média de IMC do grupo é de 56. E eu não tenho nenhum paciente que evoluiu com complicação respiratória no pós-operatório. Eu não precisei ainda entrar em mérito de discussão com a equipe se eu vou ou não utilizar a ventilação não invasiva no pós-operatório. Sabe por quê? Esses doentes foram muito bem vistos no pré-operatório. Então, eu já sei que eles vão evoluir com complicação, a literatura já mostra isso. A mecânica ventilatória deles é péssima. Eles têm disfunção de musculatura ventilatória, a grande maioria tem apneia do sono, muitos são pique-wick. Se eu deixar esse paciente evoluir para uma complicação respiratória, para esse paciente ir ao óbito, não custa. E as primeiras 24 horas para esse paciente é crucial. Por quê? O problema da obesidade não foi sanado, porque em 24 horas ele ainda não perdeu o peso, mas só que no período de 24 horas ele ainda tem dor. No período de 24 horas ele ainda sofre com o efeito da anestesia. E, sabidamente, isso deprime função ventilatória e atrapalha uma mecânica que já é ruim. Então, hoje tem se enfatizado muito esses pacientes serem bem vistos no pré-operatório. Não dá para arriscar deixar esses pacientes evoluírem com alguma complicação ventilatória, né? Isso tem sido hoje bastante discutido. E a maior preocupação com esses pacientes, respondendo a sua pergunta, deve ser a seguinte: existe fístula? Então, esses pacientes eles saem com dreno e fazem uso de azul de metileno por via oral. Se não tem escape para o dreno, isso indica que não existe fístula. Caso você tenha necessidade de utilizar a ventilação não invasiva, você fica mais à vontade para um pós-operatório. Então, o teste com azul de metileno ele deve ser sempre realizado antes, né? Mas eu ainda acredito que, se a cirurgia é eletiva, um pré-operatório bem realizado minimiza muito as complexidades do pós-operatório, principalmente no grande obeso. Tá bom? Nada. Mais alguém? Eu acho que tem alguém lá. No pós-operatório? Não, porque eles não têm indicação, eles não evoluem com desaturação. São questões que eles já conseguem resolver muito rapidamente, o quê? Com retirada do leito, como o Gerson falou bem da questão da fisioterapia motora, esse paciente que faz um bom pré-operatório, né, o simples fato de você retirar ele do leito, ele sai de uma saturação de 92 para 95. Sim, incentivador a fluxo.
incentivador a fluxo que eles já são orientados a utilizar no pré-operatório. Né? Fazem pré-operatório com treinamento muscular-respiratório, ventilação não invasiva, incentivador a fluxo. Esses pacientes são testados e retestados com teste de caminhada de 6 minutos antes e depois. Né? Qualidade de vida desses doentes tem melhorado muito no pré-operatório, assim como distância percorrida no teste de caminhada. Só que a questão da fisioterapia. Hoje são 48 doentes operados, nenhuma complicação respiratória no pós-operatório, em função do pré. Esse doente, se ele evoluir com uma complicação respiratória, e esse é o nosso maior temor, eu acredito piamente que vai haver uma grande dificuldade da retirada da prótese ventilatória caso ele evolua para ventilação mecânica invasiva. Porque você não tem nada que te ajude. A mecânica ventilatória dele é péssima em função da obesidade. Né? A própria obesidade por si só faz com que ele tenha uma disfunção muscular ventilatória muito importante, sem contar que a grande maioria possui uma reatividade brônica importante, porque a obesidade ela é uma doença inflamatória. Então, esses doentes, até no pré-operatório, com a ventilação não invasiva, se esse fluxo for muito alto, evoluem com broncoespasmo. Então, precisa ter um cuidado muito grande. Um incentivador respiratório para ele, maravilha no pós-operatório. Não há necessidade, se bem trabalhado no pré, de intervenção com ventilação não invasiva. Eu espero continuar assim, trabalhando bem no pré para não ter que usar no pós. Mas o dia que tiver que utilizar, utilizarei. Evidências para isso existem. Não utilizei ainda porque nenhum deles, como o Bruno disse bem, apresentou indicação formal para a utilização da técnica. Eu preciso só estratificar quem utiliza e quem não utiliza. Eles não apresentam indicações formais no pós-operatório. A partir do momento que um apresentar, vai ser utilizado. Tá bom? Existe um protocolo específico para esse pré-operatório? Existe um protocolo. Esse protocolo ele acabou de ser apresentado no último congresso de medicina física, Congresso Mundial de Medicina Física e Reabilitação em Veneza, e acredito que está sendo publicado nas próximas 2 semanas na International Journal Medicine Physics and Rehabilitation. Esses pacientes com intervenção de fisioterapia respiratória, eles não só no pré-operatório melhoram qualidade de vida, melhoram qualidade de sono, melhoram distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, além de mudarem a modulação autonômica, diminuem a ativação simpática e aumentam a ativação parasimpática. Ou seja, além de eu melhorar a qualidade de vida e a função pulmonar, eu retiro esse paciente de um grupo de risco para morte súbita, no que diz respeito à ativação simpática. Né? Então, existe um protocolo bem determinado lá pelo grupo, que é seguido à risca, e esses pacientes só fazem fisioterapia respiratória. Enquanto eles estão com a fisioterapia, a única coisa que continuam fazendo é o acompanhamento nutricional e psicológico, que não pode parar, e o acompanhamento clínico, mas são pacientes que permanecem virgem no que diz respeito à prática de atividade física. Só vão para a atividade física depois de encerrada a fisioterapia respiratória. Começamos com um protocolo de 5 semanas e hoje você tem 2 protocolos, um com 5 semanas e outro com 8 semanas, tá? De pré-operatório. E esses pacientes não têm evoluído complicação no pós, não. No seu serviço já existiram casos desses pacientes não precisarem mais operar, de acordo com esse treinamento fisioterápico e nutricional? Bastante, porque o que eu mais coloco na cabeça deles é de que não operem. Porque o tratamento cirúrgico para a obesidade, ele é o deadline da história. Né? Hoje em dia se vende a cirurgia bariátrica num pacote muito interessante, pacote esse que nós não sabemos ainda quais são as repercussões. Como a colega bem falou, é uma cirurgia nova. Né? Então, nós não temos estudos longitudinais que venham mostrando as alterações proteicas no que diz respeito à cirurgia bariátrica. Já tem estudos mostrando osteoporose, uma série de coisas. Então, exatamente, alterações psicológicas importantes, casos de suicídio. Então, eu sempre procuro enfatizar que não operem. Se o camarada agora está numa condição de não ter dispneia e consegue fazer atividade física, não opera não. Eu falo isso com eles, não opera não, cara. Ah, mas meu MC está de... Tudo bem, não opera. Coloca um balão, perde peso. Então, a gente tem pelo menos 4 a 5% de pacientes que não operaram, optaram por não operar. Tá bom?
Bom, agradeço aos 3 palestrantes pelas ótimas explicações. Enfim, deixa eu ficar nesse microfone aqui, senão eu vou ficar com lombalgia, cervicalgia e outras algias mais. Bom, agradeço a todos eles pelas ótimas apresentações. Acho que contribuiu bastante aí para a gente, enquanto profissional. Gostaria de, em nome aí da organização do simpósio, estar convidando a todos para amanhã retomarmos as atividades às 8h30, em ponto, tá? Para a gente evitar os atrasos, para ninguém ficar com o almoço apertado. Ok? E o café. Isso, e 8h30 o café. Um abraço e boa tarde a todos.